Fala, nação rubro-negra, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal Fla-Cegueta. Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fábio Saúza, deficiente visual e analista de futebol, rubro-negro apaixonado e muito bem casado, gente. Nosso Mengão ontem entrou em campo, venceu a equipe do Lausanne, um desafio bacana, né, cara? Desafio bacana, bora considerar que enfrentamos um europeu, medimos nossas forças, deixa eu ajeitar aqui a câmera aqui, ó. Medimos nossas forças contra um europeu e vencemos por 2-0 com o time todo modificado e recheado de meninos da base, inclusive os 2 gols do Flamengo partiu do Alacian e também partiu do Lohan. O Alacian, que além do gol deu uma assistência, o próprio gol do Lohan. Então assim, é algo significativo, não é para se desprezar. Tudo bem que o futebol suíço não é lá essas coisas, tudo bem que a liga profissional deles contam com somente 12 clubes, são poucos clubes suíços, mas não importa, meu irmão, é o Flamengo contra o europeu. Vencemos e foi bem legal também ver a participação do Johnny na lateral esquerda, do Alan Santos, um atacante que quando esteve em campo, pouco tempo é bem verdade, fez alguma coisa interessante, nosso zagueiro, o Daniel Silva, menino bom também que jogou. Então assim, gente, o próprio Joshua, não tem como não dizer, né? O Joshua que precisava dar uma resposta para nós torcedores, jogou o primeiro tempo todo e jogou muito bem, é um menino, é o futuro do meio campo do Flamengo. Gente, vamos lá. Talvez hoje no nosso plantel sub-20, mandando a real aqui, talvez hoje no nosso plantel sub-20 não haja uma grande estrela com potencial de venda, como por exemplo foi o Estevam do Palmeiras, sabe? Só para dar como exemplo aqui, talvez não haja, não tenha, mas que fato, contamos com jogadores emergentes e muitos deles com lastro de crescimento e potencial, meu irmão, isso vocês não tenham dúvidas. Agora, a torcida tem que ter paciência, os jogadores têm que ter entendimento e o Jardim tem que ter um critério bacana, sabe? Para ser colocado em prática. A gente sabe que o elenco do Flamengo não tem muito espaço, né, cara, para meninada, mas o mínimo de espaço que surgir, nós temos que saber usar essa molecada. E quando digo saber usar, não adianta querer jogar aos leões no Campeonato Carioca para iniciar a temporada, pois aí vai acabar acontecendo igual aconteceu no início deste ano mesmo, né? Onde o Flamengo quase foi rebaixado no Cariocão, porque jogaram uma pressão muito forte para cima do Sub-20, o Bruno Pivetti não soube segurar o rojão e tudo desandou. Quer dizer, o Sub-20 do Flamengo no Campeonato Carioca deixou uma impressão muito ruim. Isso não pode voltar a se repetir. O planejamento tem que ser feito com cuidado e esses meninos devem ser trabalhados com todo o carinho, pois ali, meu irmão, há valor incutido em todos eles, senão não estariam vestindo o manto sagrado. Agora é o seguinte, sábado tem Flamengo e Benfica, aí sim é o jogo que vale o troféu Algarve. O troféu Algarve que, para quem está desdenhando, é um troféu tradicionalíssimo em Portugal, troféu de intertemporada, do qual o próprio Benfica já detém 10 taças. Tu imagina, Flamengo vai lá em Portugal trazer um troféu tradicionalíssimo e podermos dizer depois, somos campeões do Algarve. Um troféu que para eles é muito valorizado, motivo de orgulho. Eu até brinquei entre os amigos ontem dizendo o seguinte: enquanto o Flamengo está na Europa fazendo amistoso com o Benfica, Lausanne e também o River Plate, o Fluminense entra em campo para enfrentar o Nova Iguaçu e estrear a sua principal contratação, que é o atacante Hulk. Essa é a grande diferença de um Flamengo para os demais concorrentes aos títulos. Mengão tá nadando de braçada, cara. Tem notícias para falar sobre o nosso querido clube de coração? Evidentemente que tem, mas deixa eu pedir, gente, rapidinho que vocês deixem o like aqui para dar aquela impulsionada no material. Por gentileza, se inscrevam no canal Fla-Cegueta. Estamos, assim, contando que chegamos logo aos 11 mil inscritos, falta um pouco mais de 150, pouco menos na verdade, 148, 147, por aí. Então se inscreva, sempre ativando o sininho, temos vídeos todo dia, temos lives o tempo todo, lives em parcerias com os amigos, como por exemplo o canal Conexão Fla Brasil, o André Neri, o Ed Fla, o Rafael Lelis Leite, entre outros amigos, o Arena Esporte, o Lucador. Então, gente, é o canal Fla-Cegueta em parceria com os amigos em pró da informação rubro-negra. Então se inscreva aí, acompanhe, fora as lives solo que eu faço todo dia às 17 horas, tá bom? Então ativa o sininho, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e, acima de tudo, comenta, pois a tua opinião ela é muito importante.
tem aí o clube de membros, tem os produtos linkados, enfim, vocês sabem como é que pode para fazer para ajudar o canal. Agora, querendo montar uma parceria em particular, divulgar um produto, um serviço, entre em contato aí nos comentários do vídeo ou simplesmente mande um e-mail para fabiosauza@gmail.com, fabiosauza@gmail.com, Sauza, S-A-U-Z-Z-A, é isso aí, 2 ex de Zico. Muito obrigado, gente, tamo junto, saudações rubro-negras. Olha, notícia importante sobre os bastidores do Mengão. O ex-presidente Rodolfo Landim, o qual eu estimo um carinho muito forte, gosto muito do perfil do Rodolfo Landim, eu sei que muita gente não gosta, o acusou de ser um presidente omisso, mas cara, para com isso, cara, presidente altamente vencedor e responsável, tá? Altamente vencedor e responsável, levou o Flamengo a outro patamar, manteve a gênese traga pelo Eduardo Bandeira de Mello, enfim, cara, nada a reclamar acerca do Rodolfo Landim, nada. O Rodolfo Landim foi à justiça para tentar derrubar uma emenda adicionada ao Estatuto Rubro-Negro, uma emenda proposta pelo BAP e aprovada pelo Conselho Deliberativo. Qual é dessa emenda, Nação Rubro-Negra? O BAP, meu irmão, aí tem muita politicagem, meu irmão, aí que eu não gosto. Tem muita politicagem, que é a seguinte, o BAP criou um bloqueio, criou uma proteção que diz o seguinte, dirigentes, conselheiros, pessoas influentes do Flamengo que detêm parceria, movimento, interesse, fatia de compra, não sei o quê, com SAFs de qualquer outras equipes, seja ela de Série A, Série B, Série C ou Série D, não poderiam estar no Flamengo. Essa emenda que o BAP implantou também dizia respeito a figuras públicas, pessoas que ostentam cargo político. Aí fica também uma trava para o Eduardo Bandeira de Mello, caso ele queira voltar ao Flamengo. Eduardo Bandeira de Mello, o próprio Marcos Braz e Rodolfo Landim também, que são... Rodolfo Landim não, ele não é político, mas no caso do Braz, que foi vereador, e no caso aqui do Eduardo Bandeira, que é deputado federal, sim, cara, há essa trava também. Então essa emenda do BAP é um baita de um escudo para evitar o retorno do Braz, do Landim e do Eduardo Bandeira de Mello. E pior, o Conselho Deliberativo do clube aprovou, cara. Aprovou. Eu não sei se isso já foi chancelado no estatuto, se isso já foi assinado, carimbado, mas o Conselho do Flamengo aprovou essa proposta aí. Ou seja, pela legalidade do estatuto, hoje o Rodolfo Landim não pode se candidatar à presidência do Flamengo. Vai ter pleito no final do ano que vem e o Landim não pode se candidatar. Porque ele tem parceria com a SAF, se eu não me engano, do Confiança, lá de Alagoas. Cara, é isso. O BAP ele foi muito esperto. Ele, para se preservar em busca de uma reeleição, ele evita que Landim volte à disputa, que o Bandeira volte à disputa, que o Braz volte a estar dentro do clube. O que é que o Landim fez? Não, tá errado. Tá errado porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Landim tem sua base jurídica para argumentar isso aí e pediu à Justiça Comum do Rio de Janeiro para que essa emenda seja derrubada. É a Justiça Comum entrando dentro do Flamengo para poder quebrar algo que o BAP construiu. Aí, meu irmão, é politicagem, aí é coisa de justiça, aí é coisa que extrapola qualquer senso esportivo e não chega nem perto do futebol. Isso é ruim. Tu ver um clube que politicamente o bicho pega, que a justiça tem que ficar se intervendo, é ruim. Vídeo exemplo Vasco da Gama, que não se acerta de jeito maneiro porque lá a politicagem simplesmente destruiu o Vasco da Gama. Isso é um processo de longo prazo que vem desde a época do Eurico Miranda, Caixa d'Água, Viana e depois Roberto Dinamite, Pedrinho e não sei, cara, e assim por diante. E assim por diante, o Vasco da Gama não tem paz, porque o clube é destruído pela politicagem, foi destruído pela politicagem. E eu temo que isso possa ocorrer com o Flamengo, já que agora sim estamos diante de o início de uma batalha judicial. O Landim tentando derrubar uma emenda que o BAP criou, que foi aprovada pelo Conselho, uma emenda que proíbe o retorno de um presidente de influência enorme, entendeu? A palavra difícil de falar, que é o Rodolfo Landim. Eu queria perguntar para vocês aqui, gente, nos comentários, o que vocês acham disso aí? Rodolfo Landim teria que voltar a concorrer à eleição, e se ele concorresse essa eleição de 2027, vocês, se pudessem votar, votariam no Rodolfo Landim ou permaneceriam com o BAP por mais um triênio? O BAP não tem sido mau presidente não, mas ele é um cara meio que desagregador. Ele coloca o Flamengo em pé de guerra com a CBF, ele coloca o Flamengo em pé de guerra com a TV Globo, ele coloca o Flamengo em pé de guerra até mesmo com a torcida, porque
no início do mandato do BAP, ele arrumou treta com as organizadas, enfim, ele teve de fato um monte de movimento que acabou trazendo antipatia ao Flamengo. Depois ele reviu alguns desses conceitos e corrigiu a tempo, graças a Deus, presidente com a torcida. Mas o BAP é um cara difícil, cara, é um cara difícil de lidar, um baita presidente, ele tá fazendo do Flamengo um clube vencedor, o Flamengo tá evoluindo, o Flamengo segue crescendo em arrecadação, todo mundo sabe disso, segue conquistando. Mas, meu irmão, um retorno do Landim não é de se descartar, não. Por isso que eu queria saber a tua opinião. O Landim poderia voltar ou não? A justiça deve dar causa ganha ao Rodolfo Landim ou manter aquilo que o BAP determinou? A não permanência, a não permissão, melhor dizendo, de pessoas que detêm parceria com outros clubes, SAF, políticos, etc e tal. Deixa aí nos comentários a tua opinião, pois ela realmente é muito importante, gente. Olha, falando um pouquinho de campo e bola, até de mercado, né? O Emerson Royal deu uma declaração muito bacana no jogo de ontem contra o Lausanne sobre a sua saída, né, para o Aston Villa da Inglaterra. Ele disse que não, cara, ele é totalmente focado no Flamengo, tá muito feliz no Flamengo e qualquer coisa de movimentação de bastidor é papo de empresário, ele deixa na mão dos empresários, os caras que vão resolver ou não essa parada, mas por ele vai ficar, ele não quer sair. Chegou ano passado, tá na primeira temporada realmente vencedora, assim, em termos de desempenho, ele tá evoluindo bastante. Ontem, novamente, jogou muito bem. Eu tenho até uma opinião muito firme com relação a Emerson Royal, que é o seguinte: o torcedor tem que parar de perseguir o cara, tem que dar crédito, ele é bom jogador. Eu até digo que naquela lesão do Wesley na seleção brasileira, o Royal poderia ter sido um substituto imediato, lateral direito por lateral direito, ou Wesley ou Rodinei. Mas o Carlo Ancelotti chamou o volante Ederson, entendeu? Uma convocação toda equivocada. Bom, a verdade é essa. O Emerson Royal é um lateral muito bom. É um lateral que quando tá numa tarde e noite inspirada, ele excede, ele é melhor que o Guilherme Varela, tanto no apoio ofensivo quanto na defesa. E ontem, nesse amistoso, principalmente no primeiro tempo, vimos o Royal participando de tudo. Ele tava no ataque, ele tava na defesa, ele tava transitando o jogo. O cara tava trabalhando firme. Então, assim, um bom lateral, gente, bom lateral. Tomara que ele continue e assim deve ocorrer. Questão de mercado também tá aquilo, ó. Saiu na ESPN a coluna do... Porra, esqueci o nome do rapaz. Cara, é um repórter lá da ESPN, pouco conhecido, é bem verdade. Bom, pelo menos pro mainstream carioca, ele é pouco conhecido, mas vamos lá. Ele traz o seguinte... Segundo esse jornalista da ESPN, se bem que é meio óbvio, né? Segundo esse jornalista da ESPN, o Flamengo realmente não vai fazer gastos, não vai promover gastos financeiros exacerbados. O Flamengo vai trabalhar com no máximo 20 milhões de euros nesta janela de transferência. E quando a gente fala, quando esse repórter crava 20 milhões de euros, são 20 milhões para reforçar o Flamengo, que seja com duas posições pontuais que o Jardim cantou a pedra, que é o camisa 10 e o ponta. O Jardim não precisa mais que isso, eu acho que também não precisa mesmo não. É um ponta e um meia, é o que o Jardim pede. Ele não quer jogador de 33, 34, 35, mas também não quer de 18. Ele quer jogador mediano e a fala do Jardim é muito precisa. Ele diz, também não adianta contratar só por contratar. Trazer jogador abaixo do nível que temos aqui. Para contratar, tem que estar acima do nível daqueles que estão aqui. Então não é qualquer coisa, não é contratar esmo. Isso, palavras do Jardim. Então esse repórter da ESPN crava. O Flamengo vai trabalhar com 20 milhões de euros. 20 milhões dá para contratar um meia de 12 e 13 e um ponta de 7, 8. Tá, talvez dê. Agora, quais são esses nomes? Não temos. Esquece Thiago Almada, o Martin Orreda lá do Orlando City também é outro nome que esfriou. Para ponta, aparentemente não tem ninguém a princípio, não que tenhamos a certeza para trazer aqui para vocês, tudo ainda segue no campo de especulação vazia, então é só aguardar. Eu, Fábio Souza, particularmente não acredito nessa fala desse repórter da ESPN, o qual nada contra a emissora, nada contra o seu quadro de funcionários, mas é uma informação tão jogada, tão assim, ampassando, tão qualquer coisa, que é muito fácil o cara chegar e falar, o Flamengo já decidiu que não vai fazer loucura e vai gastar no máximo 20 milhões. Acabou, isso aí ninguém vai nem cobrar depois. Eu acho uma informação vazia, mas vamos ficar observando porque realmente não custa nada. Diego, se o Danilo do Botafogo quiser o Flamengo,
O Flamengo já não gasta 20 milhões, vai gastar 25, então já quebra as pernas desse repórter da ESPN. Se aparecer a oportunidade de trazer o Thiago Almada, 20 milhões, o Flamengo vai lá e pega. Se aparecer outro ponta por 10, 12, 15, facinho e de qualidade, o Flamengo pega. O Flamengo não tem um lastro máximo de gasto, o Flamengo tem um lastro de responsabilidade financeira. O valor, meu irmão, tenho certeza que ninguém da imprensa sabe ao certo, porque isso aí tá na cabeça do BAP e na cabeça do Boto. Mas, de novo digo, vamos seguir observando. Gente, por hora é isso. Vamos acompanhar o nosso Mengão, a preparação para o jogo contra o Benfica. E saindo grande novidade, evidentemente, eu aqui as trarei. Danilo voltou, nosso zagueiro voltou pro Brasil, vai tirar 10 dias de descanso. O Flamengo deu essa folga pro cara e logo logo ele estará conosco, que será mais um reforço contra a Chapecoense, talvez até contra o Olímpia do Paraguai. Talvez ele queira jogar contra o Olímpia, esteja pelo menos no banco, tomara. Valeu, gente, então é isso, muito obrigado, saudações bruneiras e até o próximo conteúdo. Like no vídeo, inscrição no canal e você já sabe como ajudar. Valeu, muito obrigado.